Na aula passada, você aprendeu como construir a sua própria interface gráfica. Agora, a disposição dos elementos dentro da sua janela dependem do layout que você vai adotar nessa janela. Nessa aula, vamos trabalhar com layouts. Crie uma classe chamada Layouts, com o método main. Aproveitando para consolidar o conhecimento da aula anterior, transforme essa sua classe Layouts em uma janela, estendendo da classe JFrame. Lembre-se sempre de importar as classes. Construa o construtor dessa classe. E inicialize essa janela. Como é que você inicializa a janela? Primeiro, chame o método construtor de JFrame e informe o título da sua janela. Layouts. No final, você vai precisar definir a operação de fechamento default, ou a default close operation, o tamanho da sua janela, e deixar a sua janela visível. Agora, você pode adicionar elementos a essa janela, ou seja, os famosos controles, chamando o container dessa janela, então, nosso content pane, .add, você pode adicionar novos componentes. Vamos agora inicializar essa janela para ver o resultado. Lembre-se de chamar a classe aqui no seu método main, new layouts. Agora sim. Então, aqui está o nosso botão com o número 1 dentro da nossa janela. Vamos adicionar um outro botão. E aí nós vamos identificar um problema. Aqui está. Ele colocou apenas o botão 2. Por quê? Por causa do tipo de layout padrão desse container. Os containers, eles aceitam layout, aceitam controles, aceitam outros containers, e é com layout que você vai definir aonde cada controle, cada container vai dentro daquele container. Certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é recuperar o nosso container e atribuir ele a uma variável. Esse nosso container, ele vem do pacote Java AWT. Agora, o nosso container, ele tem um layout padrão. Existem vários layouts disponíveis aqui na nossa biblioteca Java. Eu tenho o Absolute Layout, o Flow Layout, Border Layout, Grid Layout. Então, temos vários layouts disponíveis. O layout padrão desse container, do nosso JFrame, é o Border Layout.
E esse layout, ele define algumas posições onde você pode colocar os seus controles. Você pode definir que o seu controle vai ficar no centro, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Então, vamos definir a posição dos nossos elementos dentro desse container. Eu vou chamar o método add e vou informar para ele a posição que eu quero colocar cada componente. Então, eu vou chamar border layout, porque nessa classe nós temos algumas constantes que definem a posição norte, sul, leste e oeste. Então, ao norte, eu vou colocar um botão, contexto 1. Ao sul, eu vou colocar outro botão, contexto 2. E agora vamos ver o resultado. Está aqui, um botão ao norte, um botão ao sul. Se você quiser, você ainda pode preencher todos os campos ali. Podemos colocar ao centro um outro botão. E a leste e oeste, os botões aqui 4 e 5. Vamos ver o resultado. Aqui está a nossa janela com os nossos 5 botões disponibilizados de acordo com a definição do nosso layout, que é exatamente essa daqui. Agora você pode definir o seu próprio layout. O que nós fizemos aqui foi aproveitar o layout padrão, mas você poderia tranquilamente criar o seu próprio border layout. Então, border layout new border layout. E atribuir esse layout ao seu container, c.setLayout. Esse aqui tem o mesmo efeito do resultado ali anterior. Mas se você quiser também, é possível colocar outros layouts. Então vamos ver aqui, por exemplo, o layout mais simples que existe dentro dessa biblioteca, que é o Flow Layout. Você poderia criar, então, definir aqui para o seu container um Flow Layout e adicionar a esse Flow Layout os seus componentes. Agora, qual é a posição que você vai adicionar de cada componente? Você não precisa definir essas posições no Flow Layout. Por quê? Ele vai automaticamente distribuir os seus elementos de acordo com a ordem de chegada de cada elemento. Então, vamos ver. Aqui está. Você adicionou 3 botões e ele adicionou esses botões de acordo com a ordem de chegada de cada um. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais dos layouts. Na próxima aula, vamos continuar trabalhando com layouts. Vamos conhecer o famoso Grid Layout. Até lá!